passa para mim. Bom dia a todos, a todas, bonjour. Eu sou a Corinne Fontenelle, a diretora da Câmara de Comércio França-Brasil, e é com grande prazer hoje que damos início a mais um evento de comissões, desta vez a Comissão de Comunicação e Marketing, trazendo um empreendedor de sucesso, um expert em tecnologia, um expert em inteligência artificial, também líder da French Tech, um francês, né? O Mathieu Leroux, que pousou no Brasil, eu acho que em 2016, né? Se eu li bem, e desenvolveu aqui um empreendimento de sucesso que acho que a maioria de vocês aqui conhece, o Le Wagon. Nessa palestra de hoje, com um expert, né, com tamanha experiência no Brasil e fora do Brasil também antes, eu tenho certeza que nós vamos ter insights e novas perspectivas bastante interessantes, né, sobre um tema tão relevante quanto a inteligência artificial, que hoje atravessa, né, a vida de todo mundo em todas as áreas. E por isso, assim, eu não sei o que ele vai falar, né? Não conversei isso com ele antes, mas estou bastante ansiosa, né? Ouvi-lo e interagir com você. Eu também incentivo, né? Todo o nosso público aqui hoje a interagir no final, ou em algum momento, né? Dessa exposição com o Mathieu. Então, boas-vindas a todos. E agora eu passo a palavra para o líder da Comissão de Comunicação e Marketing, o João. Obrigado, Corinne. Bom dia, bonjour a todos. Obrigado pelas suas palavras e sua presença aqui, prestigiando essa palestra, esse webinar do Mathieu. Mas só para algumas palavrinhas rápidas, porque a gente quer mesmo ouvir o Mathieu, né? Esse é um evento da Comissão de Comunicação e Marketing da Câmara Francesa, que tem mais de 100 anos no Brasil, primeira instituição bilateral nesses moldes, né? E atualmente conta com mais de 500 associados. Aqui na comissão, que eu estou à frente, eu também tenho um parceiro, o Simon Pierre de Groot, que é co-founder e CFO da Academia FW10. Sou um executivo, no meu caso, sou um executivo de marketing que trabalha no mercado de pagamentos internacionais, câmbios a serviços e câmbio. Conheço já o Mathieu também há algum bom tempo, né? É uma pessoa que eu recomendo a todos seguir no LinkedIn, que tem ideias muito interessantes, está à frente de uma escola de programação no modelo Bootcamp, chamada Le Wagon, que está, se eu não me engano, em mais de 40 cidades pelo mundo, mas tem uma atuação forte no Brasil e na América Latina. Ele também vai poder falar um pouco mais sobre isso. É meu colega também de ACC Paris, minha alma mater acadêmica na França. Eu acho que não precisa de muitas palavras para falar a relevância desse tema. Na empresa que eu trabalho, a gente cada vez fala mais sobre inteligência artificial. Acho que todo mundo ouviu falar já de ChatGPT, que trouxe muita atenção. É uma ferramenta que, acho que, se não me engano, em poucos dias tinha 1 milhão de usuários, e o mês tinha mais de 100 milhões. Enfim, aquela palavra etérea, inteligência artificial, que a gente está ouvindo há muito tempo falar, pelo menos nos últimos 10 anos, nos últimos meses ganhou muita notoriedade e a gente está percebendo ela chegando próxima de nós. Então, acho que a ideia de ouvir o Mathieu fala assim, que impacto ele imagina que essa tecnologia, né, pode ter na sociedade, nas empresas, nas carreiras. Eu acho que vai muito além do marketing, né? E sem mais delongas aqui, porque o objetivo é ouvi-lo, eu agradeço muito a disponibilidade dele, a gentileza de estar aqui, de se preparar. E, Mathieu, a palavra é toda sua e desejo a todos um excelente webinar. Só com faço um apontamento, essa palestra, esse webinar vai estar disponível no YouTube, inclusive as perguntas que a gente deve ter aqui no final, por volta de meia hora de questões. Então, acho que para que fique claro para todo mundo, vamos aproveitar o Mathieu e, ao final, a gente vai poder discutir um pouco com ele. Mathieu, a palavra é sua. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Corinne. Obrigado, João, pelo convite. Eu confesso que eu não me sinto expert, mas eu sou louco o suficiente para aceitar esses desafios.
E eu imagino que o convite veio do fato que eu já comentei várias coisas a respeito no meu LinkedIn, de fato, e que o que é verdade é que a Levagon ensina machine learning, que hoje eu vou explicar o quão importante é para a inteligência artificial há anos. Então, é um assunto que a gente toca de maneira operacional desde bem antes dessa moda da inteligência artificial. Vou dar um share screen aqui para vocês verem. Minha apresentação aparece para vocês, tá certo? Ok. Então, meu objetivo hoje é de tentar falar sobre a inteligência artificial e o que é de fato, mas também como ela impacta, eu acho, o futuro do trabalho, que é o assunto que com o Levagon, sendo uma escola cujo objetivo é ajudar as pessoas a se requalificar para as carreiras, é nossa preocupação central, diria. Bom, vocês já me apresentaram, mas só para lembrar, eu sou, de fato, HEC, já fui VC, investidor em capital, na França, com um banco chamado Odoo. Quando voltei para o Brasil, na verdade, eu voltei para o Brasil porque eu já tinha sido VIE 20 anos atrás. Eu toquei a operação de Deezer, aquele streaming de música, e eu montei a operação de Deezer para a América Latina, Brasil e América Latina, e a gente já tinha inteligência artificial, a gente já tinha machine learning, porque Deezer foi o primeiro a lançar o que a gente chamava de Flow, que é um sistema que tenta aprender com seus gostos para te sugerir um rádio personalizado individual. A gente fazia isso em 2015, se não me engano. E Levagon foi uma empresa que eu fundei a franquia América Latina em 2016, com o objetivo de treinar pessoas sobre skills técnicos. Então, primeiramente, aprender a programar para virar developer ou poder montar sua startup sem CTO. Mas desde 3 anos agora, a gente também toca o assunto data science, e dentro do data science, machine learning, deep learning, que são assuntos que eu vou tentar explicar um pouco mais em detalhe hoje. E desde, nem lembro quando foi, mas há anos a gente, com alguns amigos aqui, a gente montou a comunidade French Tech de São Paulo, e ela tem agora oficialmente uma grande parceria com a Câmara. Então estamos muito felizes de poder montar esses eventos, porque eu acho que essa aproximação tem muito sentido. Ok, então o que são as perguntas que eu me fiz antes dessa apresentação e o que eu vou tentar explorar hoje? Primeiro, será que a inteligência artificial é uma revolução mesmo? Porque a gente já teve bastante revolução. Segunda pergunta, como que funciona? Como que essa inteligência aprende? É onde eu vou entrar um pouco mais nos detalhes técnicos. E a terceira pergunta é, ok, dado tudo isso, o que a gente deveria aprender? Onde que é o papel do ser humano lá dentro? O que vai deixar de ser pertinente e o que vai ficar ainda o lugar de especialização dos seres humanos, que eu acho que é a verdadeira pergunta para se preparar individualmente, mas até como empresa, para o futuro. Então, vamos começar com essa primeira pergunta. Será que AI é realmente uma revolução? Porque eu gosto dessa piada. Os jornalistas eles têm previsto 20 das últimas três revoluções tecnológicas. Então, será que é mais uma coisa tipo o novo metaverso cripto 4.0, ou é uma coisa realmente que dessa vez vai mudar tudo? E a gente já está cheio de gente nos explicando, como sempre, que mesmo sem pedir, adoro esse meme, que tem que aprender, tem que se preocupar, e com lista incrível de novas ferramentas. Então, isso pode ser considerado como aquela revolução do momento que a gente tem a cada ano. Mas uma coisa que a gente já viu é que teve, não é só artigo de imprensa, já teve muitos impactos que a gente viu. Começou, para mim, com essas imagens criadas por computador. Então, essas duas imagens, talvez vocês viram já, as duas foram criadas por inteligência artificial. Então, não teve um design no Photoshop como antigamente. É um prompt. Alguém falou, eu quero uma imagem do Papa vestido assim, assado. E eu quero uma imagem do Trump sendo parado pela polícia em Nova York. Então, isso já foi a primeira coisa. E, para mim, não tem volta. Eu conversei disso com Bertrand Chaverot, que é o responsável da Ubisoft aqui no Brasil. Ele me falou que agora as equipes dele já estão usando e não vão voltar atrás. Elas usam inteligência artificial dessa forma para imagem, criação de imagem,
para fazer coisa muito mais ágil, ganhando muito mais tempo. Então, por exemplo, fizeram uma 1ª de abril lá com Assassin's Kart, que é uma mistura de Mario Kart com Assassin's Creed. Você imagina que fazer uma imagem dessa levaria dias no mundo antigo e graças às, não sei se eles usam Midjourney ou qual a ferramenta, eles fizeram isso em minutos. Então, é interessante como já impactou o dia a dia das empresas, uma empresa ágil e que sempre está à frente em termos de social media como a Ubisoft. E outra piada que eles fizeram é como se as personagens dos jogos deles participavam do Met Gala. E só é começo, porque olha que o Photoshop acabou de lançar uma ferramenta para você não somente fazer retoque de foto, mas criar. Tipo, você pode aumentar a sua foto, ele vai criar o espaço que falta, ele vai criar objetos lá dentro que não existe. Então, as perspectivas são absolutamente gigantescas. E a outra demo que eu vi semana passada, olha o tipo de mudança que você pode fazer na imagem agora. Isso tudo graças à inteligência artificial. Então, não é só o retoque gráfico, você pode mudar a imagem até em 3D. Muito impressionante. E como você falou, João, para mim, o fato de eu acreditar que é uma revolução, entre aspas, de verdade, é a velocidade com que os usuários pegaram o assunto. E o ChatGPT, aí não é mais imagem, é texto, é um objeto de conversação, ganhou a corrida de o quanto leva para você atingir 100 milhões de usuários. Então, acima do TikTok, acima do WhatsApp, acima de todos as outras ferramentas que o mundo adoptou de maneira muito rápida, nunca teve uma única tecnologia que atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses no mundo. Então, realmente, isso deveria nos avisar que alguma coisa está acontecendo. E, obviamente, já estão usando o ChatGPT para ver o que ele consegue fazer. E é impressionante, ele consegue ser aceito nos exames de advogado. Então, não o 3, vocês viram que o verdinho é o ChatGPT 3, mas o ChatGPT 4, e vou explicar mais à frente a diferença, ele já é melhor que 90% dos alunos nas respostas do exame para ser advogado nos Estados Unidos. Então, realmente, não sei se isso é mais preocupante para o humano ou para os exames, mas alguma coisa está acontecendo. A Meta já acabou de lançar uma ferramenta open source que consegue transformar texto em voice e voice em text em mais de 1000 linguagens e consegue identificar, falar qual é a linguagem, qual é o idioma de mais de 4000. Então, isso também é incrível. Eu poderia passar nossa conversa aqui numa ferramenta dessa e ela é disponível em qualquer linguagem do mundo, até fingindo que é minha voz, reproduzindo meu tom de voz, minha identidade de voz. E eu consigo falar 4000 idiomas, eu sou o C3PO. Uma coisa que a gente já sabia isso antes dessa onda nova de Generative AI é que a inteligência artificial já é melhor para um monte de coisa, para, por exemplo, identificar tumor em imagem de radiologia. E isso faz anos, isso é de 2017. Mas a gente vê agora que ela consegue resolver problemas que eram problemas gigantescos, como desdobramento de proteína. Isso é a ideia que você tem que adivinhar qual vai ser o formato da proteína em função da sequência de ácido dela. E, obviamente, saber como ela vai se construir ajuda para você identificar potencial remédios ou princípios ativos. E era um desafio que o ser humano é capaz de fazer, mas leva muito tempo e a inteligência artificial faz em segundos. Então, isso as perspectivas são absolutamente gigantescas. E chegou até uma coisa que parece ciência ficção, a entrar na onda da capacidade de ler os pensamentos. Então, você bota eletrodo no cérebro, na cabeça da pessoa e olha, lá em cima é a imagem que ele está vendo e lá embaixo é a imagem que a inteligência artificial acha que ele está vendo. Vocês veem a similaridade impressionante. Então, a gente já está entrando numa onda incrível e já tem pessoas que têm locked-in syndrome, aquelas pessoas que estão realmente sem capacidade de mexer nem uma pálpebra para comunicar com o mundo exterior, mas continua ciente e pensando, e essas ferramentas já ajudam eles a comunicar.
Já tem conversa de homem, marido, esposa, que um dos dois é atingido por isso. Então, imagina as perspectivas. Obviamente, isso berra ciência ficção, e aí tem todo mundo explicando que, por enquanto, a gente está no universo do narrow, inteligência artificial, reduto a um tipo de task, mas as próximas etapas vai ser general, que quando você tem uma inteligência que consegue fazer duas coisas. Eu gosto da imagem dos robôs do Star Wars, porque eles têm esse tipo de inteligência. E aí tem a perspectiva, um dia, talvez, de a máquina ganhar consciência. E aí vira o HAL do filme do Kubrick, do Odisseia do Espaço. Mas isso, para mim, está bem longe. Obviamente, a gente ainda só está na primeira, e ninguém sabe quando que vai pular essas etapas e se a gente tem que se preocupar, sim ou não. E tem vários debates. Ok, então agora vamos entrar mais em detalhes sobre o que tem por trás, porque isso tudo é impressionante, parece mágica, mas como tudo é mágica, não existe, não existe mágica de verdade, só existe truque. Então, quais são os truques por trás dessa inteligência artificial? Então, algumas definições. Como o João falou, a inteligência artificial é uma coisa que a gente está ouvindo falar há anos. Então, desde os anos 50 já se fala em inteligência artificial, mas na verdade lá dentro tem outros conceitos. Tem machine learning e tem deep learning. A inteligência artificial a definição é quando uma máquina apresenta uma inteligência que parece ser humana. E é o famoso teste de Turing. Turing é um cara importantíssimo na história da ciência da computação. E o teste de Turing é quando a máquina consegue se fazer passar por um ser humano. Que já é uma definição que eu acho meio nebulosa, porque o que é inteligência? Qual seria o critério para definir como a inteligência é humana? E quem avalia? Porque tem gente que pode ser mais, talvez, enganado facilmente do que outros. Quais são o tipo de testes que a gente vai aprendendo, fazendo para detectar? Então, não é fácil como conceito, mas a gente entende o que é. Agora, lá dentro, obviamente, a questão é como que ela vira inteligente. E isso é o conceito mais, eu acho, mais palpável de aprendizagem de máquina, que é a capacidade de dar ao computador de aprender, sem explicitamente programar. Então, esse slide é importante entender. A programação tradicional é quando você cria um programa, você escreve ele, tipo, vou fazer a soma dos quadrados, e você dá o input para ele. Então, você escreve o programa que fala x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual output, e depois, uma vez que você criou isso, você dá para ele 1, 2 e 3, e ele vai te dar 1, 2, 3, vai te dar 15. Essa é a programação tradicional. A programação em machine learning é diferente. Em machine learning, o que você vai dar para ele? Você vai dar os inputs e os outputs, tipo 1, 2, 3 e 15, só que você vai dar N exemplos dessa relação entre input e output, e você fala para ele, tenta escrever o programa que combina os dois, que com um vai trazer o segundo. Então, se é meio óbvio, do jeito que eu expliquei, soma dos quadrados, ele vai ser muito rápido a testar isso. Se é muito mais complexo, aí ele também vai ser mais complexo. E a ideia de usar ele depois é que você treina ele, tem duas fases. Você treina ele com um dataset que você sabe que está certo. Você fala para ele, tenta imaginar o programa que do input transforma em output. E uma vez que ele é treinado e testado, por isso que você usa um dataset onde você guarda uma parte para testar ele, aí você vai usar ele com inputs novos, que ele nunca viu, inédito, para tentar te falar qual que seria o output que você também não conhece. Então, para previsão, para identificação, etc. Você treina o carro para passear em São Francisco, mas o objetivo é ele ser capaz de passear em qualquer cidade do mundo. Então, você não vai poder treinar ele em qualquer cidade do mundo. Então, é isso o machine learning. E o tipo de programa que tem lá dentro são basicamente função matemática. Então, tem linear regression, tem clustering, tem um monte de coisa onde ele vai ver o que se aplica melhor ao tipo de input-output que você deu para ele. E uma das coisas, por exemplo, você dá para ele um tipo de fruta, onde você vai dar um data que tem o peso e a cor, e depois ele vai identificar que ele consegue criar cluster, e geralmente quando é laranja e com peso um pouco acima, é uma laranja, e quando é verde ou vermelho e um pouco abaixo em peso, é uma maçã. Isso que a machine learning faz, ele te cria essas conexões e ele identifica que tem fronteiras, isso é o início da aprendizagem.
E por trás disso, tem também Deep Learning. Não é por trás, é uma seção mais ainda, porque às vezes você dá para ele um input que não é tão fácil quando uma tabela Excel com peso e cor. Você dá para ele uma imagem, e aí uma imagem não entra numa tabela Excel, é complicado. E aí a solução que foi inventada, que é muito genial, é que em vez de criar um programinho, ele cria uma rede de programa, uma rede neuronal, inclusive. E ele imita o jeito que o cérebro funciona. E é uma população de pequenos programas que cada um vão aprendendo, identificando na imagem umas coisas. Então, um vai identificar a cor, outro vai identificar se tem um contorno, um terceiro vai identificar se tem um canto, um coin, um corner, e cada um vai criar esses mini programa teste e comunicar entre eles e dar peso entre eles para no final falar, então, se tem uma cor X, se tem contorno lá em cima, deve ser uma pessoa. Se é vermelho e tem um tipo de teto em cima, deve ser um carro. Esse tipo de programa que você usa quando você tem inputs que não são fáceis de classificar com parâmetros numéricos, tipicamente, como uma imagem. E o Deep Learning é onde as perspectivas são gigantescas, porque é tipicamente a reconhecimento facial, que a gente nunca tem exatamente a mesma cara, porque mexe, a capacidade dos carros de funcionar de maneira autônoma, é a criação de imagem, tudo isso por trás tem Deep Learning, que aprendeu e continua aprendendo com datasets bem complexos e não supervisionado. Então, voltando, a inteligência artificial é um grande campo no qual tem muita coisa envolvido. Machine Learning é um deles, onde as máquinas acabam aprendendo sozinho a criar os programas de compreensão do mundo. Deep Learning é uma das técnicas do Machine Learning. E lá dentro tem os famosos Large Language Models, que é o ChatGPT. Então, o Natural Language Processing é aquela história de autocorrect ou de autocomplete. Então, é a capacidade de você começar a entender o que a pessoa quer falar. Não é 100% Deep Learning, Machine Learning. Tipicamente, autocorrect, não acho que tem muito Deep Learning lá dentro. É mais um request de um banco de dados de popularidade de um request. Mas, obviamente, hoje em dia, tudo que é ChatGPT, Bard, que é o concorrente da Microsoft, ou Llama, que é também um concorrente Large Language Model open source do Facebook, todos esses são os Large Language Model que realmente criou essa sensação recente que estamos vivendo uma revolução. E a força dos Large Language Model depende do tamanho dos datasets que a gente dá para eles. O quanto mais ele estuda um dataset grande, melhor, em teoria, tem uma proporção, ele vai se virar. Então, vocês veem aqui uma evolução entre, por exemplo, se você só olha ChatGPT, que é o OpenAI, você vê que o GPT-1 tinha 117 milhões de parâmetros de dados, de pontos de dados. O 2 já pulou para 1,5 bilhões. O 3, lá embaixo, já está com 175 bilhões. E na hora desse slide, que não é recente, a gente não sabia ainda o tamanho do 4, que é o último que saiu. Então, olha bem o tamanho das bolas, porque vocês vão ver que o 4, olha, a gente deu um pulo quântico de tamanho, porque agora estamos falando de 100 trilhões. Então, realmente, e como o que a gente acaba definindo como a inteligência é proporcional ao tamanho do training set, do dataset de treinamento, você pode imaginar que o que assusta nisso tudo é o fato que o crescimento é exponencial. E o ser humano não é bom para aprender exponencial, a gente tem dificuldade para isso. Então, a questão é onde vai parar e até onde consegue ir. Ok, então isso, obviamente,
nos impõe uma pergunta pessoal, íntima, que é tipo, como que eu vou me virar nesse mundo onde eu estou enfrentando uns algoritmos cuja aprendizagem é exponencial, e o meu não necessariamente é. E já vimos um monte de artigos, a imprensa, obviamente, brinca com esses medos sobre o fato que vai perder não sei quantos milhões de empregos, que vai deixar todo mundo obsoleto em função de vários tipos de parâmetros. Previsões sempre valem o que vocês querem notícia, o quanto você acaba acreditando nelas, mas o medo existe. E o que é interessante é que, para mim, é aquela famosa versão dos Ludic, que os colarinhos azuis conheceram lá atrás, com medo das máquinas, e agora está chegando para o colarinho branco. Porque o colarinho branco, cujas funções são mais, teoricamente, intelectuais, está vendo que, na verdade, se ele funciona como um robô, provavelmente vai ser substituído por um robô. Então, essa transição é interessante, porque o que viveram os colarinhos azuis no passado, agora atingiu também os colarinhos brancos. E com esses medos, chamaram o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, que é por trás do ChatGPT, para testemunhar frente ao Congresso. Então, tá o clássico barulho acima dessa nova tecnologia que assusta tanto quanto ela fascina. E, por exemplo, em educação superior, perguntaram para os alunos de universidade o quanto eles usam ChatGPT para tentar trabalhar nos assignments dele. E você vê que já é uma grande maioria que usa ou a metade ou 75% do tempo. Então, mudou radicalmente a educação superior já. Não é um negócio do futuro, já mudou. E lembra, para mim, os famosos math teacher que protestavam contra a calculadora, porque obriga todo mundo a mudar o jogo. Você tem que aprender. Inclusive, hoje de manhã tinha uma conversa no chat dos meus professores da Louvagon sobre como usar, como se posicionar frente aos alunos que usam o ChatGPT para atender nossos desafios. A Louvagon, ela tem uma proporção de prática de 80%, você aprende fazendo, mas se você bota tudo no ChatGPT, será que você aprende mesmo? Como que a gente pilota isso? Bom, a gente está ensinando para adultos que pagaram para aprender, então eu acho que tem que apostar na maturidade das pessoas, mas é um verdadeiro desafio que impacta a educação superior plenamente. E a última notícia que eu vi sobre isso é essa empresa, a Chegg, que é uma empresa que vendia assinatura para alunos de ensino superior, para ter acesso a conteúdo, etc., e que já falou que o negócio dele está em apuros, porque ChatGPT vira um concorrente. Então, perderam metade do valor em bolsa, porque alunos deixam de assinar para ter acesso a template de resposta, que já era um jeito de trapacear, eu acho, porque agora tem um jeito melhor de trapacear, que é ChatGPT. Então, está criando efeito já, não é só nas manchetes, tem business model sendo impactados já em 2023. E a greve recente atinge também as indústrias criativas, a greve recente dos escritores do Hollywood. Você vê que muito das reivindicações tem aquele medo do ChatGPT virar o novo, dos estúdios usarem o ChatGPT, inclusive por causa da greve eles vão acabar testando, então é meio tiro no pé, mas você já percebe que isso atinge. E outra coisa que é interessante, até na música que eu conheço bem por ter trabalhado na Deezer, bom, botei Spotify, mas mesmo assim, tem uns caras criando novas músicas com a voz e o estilo de artistas. Essa música, Heart on My Sleeve, ela foi criada por um cara qualquer, não tem nenhuma relação com ninguém, e é a voz do Drake e a voz do The Weeknd. E foi sucesso. Já teve 600 mil views no YouTube. E ganhou um dinheirinho no Spotify pelos streams. Até que Universal Music, obviamente, se manifestou e pediu para o takedown. Porque é o jeito que eles lidam com inovação. Tem playback, lembra muito a época do Napster.
E quando o cara do OpenAI, Sam Altman, vem para o Rio, foi semana passada, eu acho. Exatamente. O Caetano Veloso, pergunta para ele, a primeira pergunta que ele faz é como que os artistas vão ganhar dinheiro com isso. Não sei se é mais revelador do Caetano Veloso ou do mundo da inteligência artificial. Então, é interessante ver que, eu vou dizer que ninguém está salvo, porque até música a inteligência consegue criar. Dito isso, é interessante ver, porque eu tentei mostrar isso para vocês já, que tem, obviamente, potencial coisas incríveis em termos de educação, em termos de saúde, e tem os riscos. Então, de novo, a pergunta é como que você se comporta frente a isso. Infelizmente, a França, para mim, eu estou falando infelizmente porque eu sou um otimista, é sempre um dos países que acho que tem que ter medo. Enquanto a América Latina, não ao nível chinês, mas a América Latina é aberto e acredita que provavelmente tem mais vantagem a explorar essas tecnologias do que riscos. Isso eu acho muito revelador do potencial desses países aqui. Mas tem uma coisa que eu queria já anotar, que eu chamo do paradoxo do xadrez. Em 97, ficou para a história, Kasparov perdeu do Deep Blue a primeira partida contra um computador. O homem perdeu o jogo contra o computador. E, obviamente, em 97, todo mundo pensou, pô, se tem uma profissão que vai ser deixada obsoleta daqui a um mês, vai ser jogador de xadrez profissional, porque já era, a máquina venceu. E eu falo que é um paradoxo porque xadrez nunca foi tão popular hoje em dia. Então, teve o Netflix, que fez um baita sucesso com o assunto. Esse é o Magnus Carlsen, que é o grande mestre atual, líder incontestável, que é convidado para show, que está do lado de uma atriz celebre, famosa. E o Chess.com nunca teve tantos players. 100 milhões bateu. 100 milhões de usuários conectados. Então, como explica? Por que é uma coisa que realmente a máquina sabe fazer melhor que todo mundo, continua sendo uma coisa que interessa e continua tendo jogos, competição, interesses da mídia, patrocínio, enfim, não mudou nada. Porque provavelmente tem uma coisa profundamente humana atrás que a gente continua interessado e não era só a questão de vencer. E também porque a inteligência artificial tem limite. Aqui eu refiz, na verdade, um teste que eu vi alguém fazendo, um dos meus conhecidos fez esse teste e eu refiz para realmente testar. Se você faz uma pergunta realmente precisa para a inteligência artificial, ela é muito capaz de blufar, de inventar. Por exemplo, se você pergunta para ela em qual texto Rousseau, o nosso filósofo, fala de composto, ela te dá uma resposta que tem todas os aspectos de uma resposta séria. Ela fala que é no Emile Le Question, livro 3, ela até inventa a citação. Já falei inventa, né? já entreguei. Porque, na verdade, não existe. Tudo que ela fala aqui é pura invenção. Não tem essa palavra composto na obra do Rousseau. E se você depois fala que você procurou e não achou, ela fala, desculpa, errei, não vou fazer mais. Então, esse é o ChatGPT 3. Parece que o ChatGPT 4, você consegue pedir para ele não mentir e aí ele não inventa. Mas é muito até perigoso de achar que aqui é texto do evangelho. Não é. Você faz uma pergunta precisa, ela te dá uma resposta para fingir que sabe, mas não sabe. E quando não sabe, inventa. Então, já tem pessoas falando que essas ferramentas são papagaio estocástico. Papagaio que tem todas as dimensões da inteligência, todas as formas da inteligência, mas não tem nenhuma inteligência, na verdade. O próprio Nassim Taleb, que é um autor que eu adoro seguir, fala que é um papagaio criador de clichê, onde ele vai te mandar aquela camada que parece ser inteligente, mas se você aprofunda só um pouquinho, você vê que é tudo besteira. E, de novo, mas isso é uma fala famosa do universo de trading, o que todo mundo sabe não vale nada. Você tem que saber aquela coisa que ninguém sabe. Então, tem umas perguntas. E
O que é, de fato, eu acho a pergunta central é como a inteligência artificial vai nos obrigar a se adaptar. E lá tem me lembrou um capítulo famoso do livro do Harari, inclusive Harari que fala que é muito assustado pela inteligência artificial, mas não é isso que eu vou tocar agora. Mas ele fala no livro o quanto o Homo sapiens venceu a batalha contra Neandertal porque ele soube se adaptar e jogar com as próprias forças deles. Porque o Neandertal era mais musculoso, corria mais rápido, mais resistente, fisicamente é tudo para ser melhor do que o Homo sapiens. Só que o Homo sapiens tinha uma coisa que o Neandertal não tinha, é a capacidade de colaborar. E é porque a gente, na verdade, criou sociedade que a gente acabou vencendo o jogo e hoje a gente tem, acho que nosso DNA é 5% Neandertal, mas 95% Sapiens. Então, é o Sapiens que venceu. A gente não sabe se foi mistura ou batalha ou guerra, mas nunca vamos saber, mas de fato o Sapiens ganhou. Então, o que é interessante é que para se adaptar, na verdade, você tem que jogar com suas forças. E no caso do inteligência artificial, o que é interessante é que nossas forças são exatamente as fraquezas do AI. As coisas profundamente e unicamente humanas, que são a intuição, a imaginação, a empatia, a capacidade de ter uma consciência, de ter valor, ética, tudo isso são coisas que o ser humano tem e que a inteligência artificial ainda não tem e provavelmente por um bom tempo não tem ainda. Estou falando sobretudo da consciência. Então, é aí que é nosso terreno. A gente tem que jogar com isso. Tem um autor, depois, no final, vou dar uma série de referência, eu vou mostrar para você esse autor, chama Gerd Leonhard, que é um futurologo super interessante, que faz essa pirâmide do futuro do trabalho, e, por enquanto, nossos amigos da inteligência artificial são aqui. Eles são bons para lidar com data information e começar a ter um conhecimento intelectual e lógico. Se você pergunta para ele a capital da França, ele sabe responder. Mas se você vai mais para um conhecimento mais profundo, um entendimento, e sem falar das duas últimas etapas, que são sabedoria e propósito, aí ainda é nosso campo. E é onde a gente tem que trabalhar. Tem que realmente virar especialista, entre aspas. E o próprio Arthur C. Clarke, eu falei do Hall lá no início, falou essa frase genial, que a gente não pode esquecer que informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria, e sabedoria não é previsão do futuro, capacidade de antecipação. A gente precisa de todos. Então, por enquanto, eu acho que a inteligência artificial nos ajuda só uma parte, que é provavelmente lidar com informação. Nem diria com conhecimento ainda, porque a gente tem que sempre fact-check, verificar. Então, a gente não pode se apoiar nessa informação de maneira bruta, sem validação. E aí a gente entende que, obviamente, a solução é de colaborar. Então, usar a inteligência artificial para ser melhor, onde cada um é especializado. Então, já tem a previsão que as funções que usam a inteligência artificial para ser mais produtivo vão ter salto de produtividade grande. Então, software developer, vou falar mais a respeito porque é um assunto que eu conheço mais, mas accountant, advogado e até suporte administrativo, todos vão poder usar para cuidar de mais coisas. Isso, eu acho, até faz parte do plano da história. Aqui você vê uma outra, do Accenture, uma outra análise que fala o quanto das tarefas uma inteligência artificial poderia auxiliar em função de várias coisas. Você vê que Computer and Mathematical, que me interessa em particular, é lá no top 3. Realmente ajuda. E você vê de novo que é uma coisa que lá em cima é mais colarinho branco e lá embaixo mais colarinho azul. Então, essa revolução é mais para nós, não é mais para o operário, desculpa. E no quesito de escrever código, já posso testemunhar, a gente já está fazendo uma enquete sobre os alunos
da Le Wagon. Temos 20 mil alunos no mundo, 1.500 no Brasil. E a gente mandou uma enquete para saber como que eles são impactados por isso. E já tem 70% que fala que usa no dia a dia, para debug, para optimizar o código deles. Tipo, você bota o código que você escreveu, fala, por favor, me faz uma versão mais rápida, o que otimiza os recursos, para ter um sparring partner. Alguns usam como preciso aprender um novo framework, e aí ele pede para a ChatGPT, me faz um tutorial para aprender isso, isso, aquilo. E depois usam como debug. Eu tentei, mas não funcionou, me explica o que eu não entendi lendo o meu código. Então, é impressionante como isso já impacta, já é usado. Mas eu não acho que vai substituir nenhum tipo de programador. Porque eu fiz o teste, eu pessoalmente. Eu sei codar, mas, por exemplo, eu não sei fazer um widget do Chrome, que é uma coisa simples. Eu pedi para a ChatGPT me criar um código para fazer um widget. E ele me deu uma resposta. Eu testei, o código não roda, não funciona. Então, não é que... não pedi uma coisa surreal, pedi um widget do Chrome, que é uma coisa que a gente consegue ensinar em um workshop de 2 horas. Então, ele não é capaz ainda de criar alguma coisa que, se o ser humano não sabe entender o que ele fez, vai ser aplicável. E, de novo, eu acho que, na verdade, é uma história de longa data. A gente vai acabar se especializando naquelas tarefas que são somente para humanos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer non-routine, tipo aquela coisa que não é rotineira, e cognitiva, onde precisa meio que inventar uma resposta cada vez que você tem uma pergunta. Porque, obviamente, o que é rotineiro, manual, já foi robotizado, o que é o rotineiro cognitivo vai ser robotizado pela inteligência artificial, só sobra o não rotineiro cognitivo, aquele negócio onde tem que se adaptar em função de uma realidade que muda toda hora. E eu vou dizer que não é nada novo. Quando você para pensar, olhando para o passado, a gente tinha pessoas cujo papel era conectar a conexão de telefone. Não faz mais nenhum sentido, ainda bem, porque são empregos ruins. Imagina, olha, tinha criança ajudando nas pistas de boliche. Ainda bem que hoje em dia a gente tem robô para isso, porque ninguém merece. E mais passado ainda, em agricultura, ninguém quer voltar nisso. Então, eu acho que a gente está vendo uma evolução que dá medo, porque a gente sabe que vai transformar e talvez deixar obsoleto alguns empregos, mas que a gente já viveu no passado e o ser humano acaba se adaptando e inventando coisa nova e ninguém quer voltar. Essa piada adoro, porque isso é tipicamente a questão de como você vai acabar usando o ChatGPT. Então, esse tipo de emprego, onde você, na verdade, finge que trabalha, esse provavelmente vão ser impactados. Talvez no início ajuda, mas eu acho que logo vai ser um teste para ver se você realmente trabalha. E quando você olha para os últimos 30 anos, você percebe que a gente, com essa história da inflação, a gente já meio que entendemos que as atividades que envolvem não rotineiro cognitivo, onde tem ser humano envolvido, que é educação, saúde, reparo complexo, tipo veículo, etc., são onde os preços aumentam. E onde tem a coisa que é mais material, os preços acabam baixando. Então, obviamente, teria que adaptar hoje, porque talvez a gente volte num mundo onde tem a inflação de novo, mas é interessante ver essa dicotomia entre os setores da economia onde ser humano é envolvido são mais valorizados e os que podem ser automatizados acabam oferecendo as mesmas coisas por um preço inferior. E uma das perguntas que eu ouço bastante é se a inteligência artificial vai até substituir a artista. Então, esse aqui é Banksy, que eu adoro. Será que vai até não precisar mais de artista? E, na verdade, quando fiz essa apresentação, cheguei a me perguntar uma outra pergunta, que é
será que, na verdade, a inteligência artificial vai fazer de nós artistas? Então, não estou dizendo que todo mundo vai virar pintor ou escultor, não é isso. Não artista no sentido de criar com as artes históricas, mas artista no sentido que arte é uma expressão de ideias e de emoção, através do domínio de uma mídia. E eu retomei aquela famosa pintura do Millet, com a versão agora do Banksy, genial, que ele fez uma releitura sensacional. E você vê que um artista, na verdade, e o caso do Banksy é genial, porque ele não tem um domínio tão grande técnico, ele faz coisa técnica, mas também faz coisa que uma criança poderia fazer. Só que sempre tem uma ideia genial por trás e ele consegue criar emoção. E essa questão de ser capaz de botar sentido, meaning, criar uma ideia, passar uma ideia, junto com a capacidade de conectar as emoções, é profundamente humano. É o que a arte faz, mas é o que deveria ser nosso guia para qualquer arte. E ter essa série de imagens genial de um cara que imaginou a festa após coroação do Charles III, num ambiente disco, eu não botei a música, mas é um bom disco dos anos 70. O que é o talento aqui? É o desenho? Não. O talento é o prompting, é o fato de você ter pensado em fazer essa ideia de como que seria uma festa pós-coração do tipo anos 70, onde todo mundo se diverte. E o que é interessante é que a dimensão de master, de domínio da mídia, que no caso aqui é imagem, mas poderia ser escrita, a AI vira capaz de deixar isso acessível para todos. Então, a gente faz de todos os artistas. Ninguém é capaz de pintar igual Picasso, mas se você tem dali o Midjourney e tem tantas ideias boas quanto Picasso, talvez você é capaz de fazer uma obra interessante. A questão é se você vira Picasso pelo fato de ter aprendido a pintar, mas o futuro vai nos deixar saber. E o que me parece óbvio é que se você trabalha como um robô, é óbvio que a AI vai acabar roubando o seu trabalho. Se você trabalha como artista, aí a AI vira um parceiro, vai te ajudar a fazer coisa mais incrível ainda, porque vai te dar acesso ao domínio de várias mídias para você expressar ideias e criar emoções de forma melhor ainda. E você vê isso. Eu vejo uma dimensão extremamente artística naquelas inovações recentes. Tesla, que você vê o carro, passa a emoção. Esse carro novo lá que vai começar a ser produzido, você pode não gostar ou gostar, mas não deixa você sem reação. Ele cria emoção. E a ideia por trás da Tesla, que é de criar uma revolução tecnológica para acabar com a emissão de gás carbônico, é uma ideia que permite a eles de não gastar tanto em nada, quase em publicidade, mesmo vocês estão falando que agora vão começar. Para mim, Duolingo, que é puramente uma questão de programação, de código, tem uma dimensão artística fantástica lá dentro, porque você vê que desenhar uma experiência educativa inspirado nos games, nos jogos videogame, onde tem um engajamento incrível e ajudam milhões de usuários a aprender idiomas. E você vê que tem um talento aqui para tentar passar ideias, que é ideias de aprendizagem, eles conseguem te aprender, mas também o lado emocional é incrível, você fica viciado, o bonequinho te engaja. Então, isso para mim é uma forma de arte. E a arquitetura é também uma forma que já era considerada artística, mas as coisas novas são cada vez mais impressionantes. E essa dimensão artística da carreira, eu, sem querer, conectei com uma coisa que eu acredito e eu escrevi a respeito há anos, que é eu chamo de obsolescência da mentalidade do diploma. Você vê que a gente está num mundo onde acabou a história de você ter um diploma e poder aplicar para o resto da sua carreira. Você tem que aprender ao longo da vida. Mas, além dessa ideia que, obviamente, um portfólio, que nem um artista, onde você mostra o que você fez ao longo da sua vida, vira mini diplomas, não é só isso. O diploma, ele vem de uma estrutura onde você vai medir uma conformidade, é um controle de qualidade. Você passa um teste único, standardizado,
para ver se você bate o objetivo e passa ou não o nível requisito de competência ou de domínio. Então, ele mede a sua conformidade. O portfólio, ele mede sua originalidade. Ele te empurra a ser criativo, a de fazer coisa que ninguém nunca fez, a fazer coisa que realmente ecoa com a sua própria unicidade. E é por isso que eu acho que a gente deveria adotar essa mentalidade do portfólio, que é uma coisa artística. Você tem que criar sua carreira, sua vida, como se fosse uma pintura única. E não como se fosse uma série de diploma de controle de qualidade a passar um atrás do outro. Porque isso é meio deprimente, na minha opinião. Então, nesse sentido, é por isso que eu acho que a gente deveria construir nossas carreiras como artista. E uma coisa que a gente está vendo é a tendência forte das escolas, especialmente dos jovens, para um mundo mais, para umas carreiras onde valorizam mais a liberdade do que a proteção. Tem uma tendência americana forte, mas está vendo para o resto do mundo, onde daqui provavelmente 4 anos, estou falando, talvez 5, terá mais pessoas freelancer do que assalariados no workforce americano. E não é só uma questão de, porque as empresas são espertas e querem terceirizar, não. É também uma questão de escolha. A pessoa acha mais satisfatório poder trabalhar dessa forma. Obviamente, quando você está com as habilidades que te dão oportunidade. Se você não tem as habilidades, eu concordo que é provavelmente uma escolha que você não assume sinceramente. Mesmo se eu pego Uber quase todo dia e eu vejo motorista Uber felizes. E o que é interessante aqui é que os domínios onde isso já aconteceu com antecipação são os domínios que hoje a inteligência artificial está mexendo, está fazendo as primeiras aplicações. Então, art and design, já falei bastante a respeito, computers, já falei a respeito, e marketing, tipo, agora SEO, tem um SEO pré-ChatGPT e um SEO pós-ChatGPT. Content marketing, mesma coisa. O marketing está sendo impactado todas as dimensões para você usarem a inteligência artificial. E para chegar quase na conclusão, se você lembra da pirâmide de Maslow, realmente você percebe que se você começa a pensar na sua carreira como uma expressão artística, você está seguindo a famosa pirâmide, porque a gente não tem nada mais importante para o artista do que self-fulfillment, tipo self-expression. O que eu tenho de único a dar para o mundo? Pode parecer ambicioso, obviamente você pensa, mas como que eu faço isso sendo um gestor? Mas até as relações humanas acabam voltando. Se arte é a expressão de ideias e a criação de conexão, management é arte. Você acaba convencendo as pessoas de trabalhar, criando motivação. Se você é bom de ideia, é ruim de emoção, você é um péssimo gestor. Se você é bom de emoção, mas é ruim de ideia, também você não é talvez um bom gestor, porque você, talvez as pessoas são motivadas, mas você não tem ideia boa. E você tem que, de maneira quase artística, mesmo se eu concordo que a metáfora é complexa a entender, você cria essas conexões com seu time, e relação humana é a coisa mais, obviamente, protegida, vamos dizer, que dificilmente os robôs vão atingir. Então, tudo isso me faz pensar que se você começa a pensar a sua carreira como um artista, não tem nada a ter medo para o futuro que nos espera. E vou acabar com essa citação excepcional do Albert Einstein, que fala que o verdadeiro signo de inteligência não é conhecimento, mas imaginação. E deixo vocês pensar a respeito. Eu acho que pode ser que a inteligência artificial chegue a virar até aquelas general. Eu acho que imaginação artificial ainda tem tempo. Obrigado a todos. Oi, Mathieu, super obrigado aí. É bem interessante. Vou fazer uma primeira pergunta só para aquecer e depois a gente abre aqui para as pessoas se manifestarem. Tudo bem? Claro. Eu fico imaginando que uma das maiores dúvidas e questões aqui da nossa plateia, até mesmo minha, né,
você acabou de falar que marketing está super impactado, né? E eu, como eu te falei, estou sentindo muito os profissionais, né? A galera de Martech, de tecnologia de marketing, falando cada vez mais sobre o tema, mas o que você daria, você poderia orientar a gente para num papel de empresa, né? Tipo, imagina uma empresa que praticamente não tem nada de inteligência artificial no roadmap, ou um profissional, a figura do profissional que ainda também está muito tímido, muito distante desse tema. O que você daria como dica, né, para quem quer começar a explorar esse campo, né? Seja pensando assim no papel dentro de uma empresa, ou seja pensando na sua carreira, né? Porque primeiro são tantas possibilidades. Se você não entender por onde começar ou que tipo de questões você tem que fazer para começar a sua imersão nesse tema, talvez você se perca, né? Você abre o leque demais e não acaba encontrando nenhuma aplicação, não se aprofunde em nada. Mas, enfim, o que você pode dizer, o que você fez, o que você vê a própria Levagon fazendo, ou outras empresas, outros profissionais fazendo, para que essa miríade, nesse mundo de conhecimento e possibilidades, possa se tornar um caminho mais prático para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Então, a dica que eu daria é talvez fugir um pouco das manchetes, mas testar as ferramentas. Que as manchetes elas querem criar espuma, debate, tem coisa interessante, mas a primeira coisa que tem que ser feita antes de se interessar sobre até a coisa que eu falo hoje, antes mesmo de assistir a palestra, eu iria testar. Então, é muito acessível. ChatGPT, você tem versão grátis, você cria um usuário e você começa a conversar. E bota a coisa que talvez você faz no seu papel do dia a dia, você acaba, não sei, você é sales e você quer ideias de e-mail para poder ganhar em conversão. Aí você pede para o ChatGPT, pô, eu preciso melhorar meu estilo de e-mail. E ele vai te dar sugestões. Ou se você toca com imagem, você pode brincar com Midjourney. Se você, não sei, social media e você quer criar imagem engraçado com respeito da sua marca. Eu acho que a primeira dica é testar para você ter uma sensação de como que o negócio funciona, onde vai. Mas é testar numa forma, não é Wikipédia, não testar para interrogar a informação, já falei a respeito. Quando você pergunta uma coisa, ele vai fingir que sabe e vai te dar a informação errada. Então não é um Wikipédia, não é um chat do Wikipédia. O que é um assistente criativo. Então você tem uma ideia e você pensa, pô, antes mesmo de eu escrever tudo ou eu criar tudo, vamos ver se o ChatGPT não me dá pista já boa que eu posso retrabalhar. E uma coisa besta, não é bem um Large Language Model, mas se bem que mas tem usado há anos agora uma ferramenta chamada DeepL, que é um negócio de tradução, que é muito bom. Lembra do Google Tradução há anos, que era horrível, que traduzia nada a ver, não fazia ganhar tempo nenhum de tão ruim que era. Sim. Hoje tem o DeepL, que é uma ferramenta fantástica, porque realmente ela chega perto. Você bota um textão, depois você pede para ir traduzir num outro idioma. Eu faço isso sempre com inglês, francês e português, que eu acabo falando os 3 idiomas todo dia. E quando você vê o texto traduzido, você mexe uma outra coisa só. Aí eu ganho um tempo incrível. Então, isso que eu recomendo fazer. Começar a ver no seu dia a dia onde que você pode ganhar tempo com essas ferramentas inteligentes. Porque não é para ignorar. Aconteceu, existe, e ou você acaba vendo como que pode te ajudar, ou você vai ser deixado por trás. Tem um site que eu acabei escondendo, mas que falava, não é que AI vai roubar os empregos. Humanos bons de prompt em AI vão roubar os empregos. Então, é óbvio que você tem que aprender a usar e ver como que isso impacta. Então, eu acho que a primeira dica é aprender a usar. Vai lá, brinca e vê o que dá. E talvez você vai achar ruim, porque você é um especialista de um domínio, ele não vai conseguir chegar nem perto do seu nível. Mas vale a pena testar. Legal. Gente, vamos abrir para
a plateia fazer perguntas, né? Tinha bastante, mais de 50 pessoas seguindo a gente aqui ao vivo. Eu não sei se a Adri consegue... Estou vendo algumas perguntas aqui. Vou deixar você selecionar as perguntas. Tá. Eu não sei se ela abre ao vivo ou eu dou uma olhada aqui. Vamos pegar uma simples aqui. Qual a sua opinião sobre o manifesto Stop AI? Então, eu acho que... Então, o Stop AI é um manifesto que foi justamente assinado pelo Harari e também pelo Elon Musk. Para mim, isso é espuma, vou dizer por quê. Eu não acho que 6 meses parado vai mexer qualquer coisa. Não estou dizendo que não precisa de regulação para inteligência artificial, não estou dizendo isso. Especialmente, tem uma batalha já entre os modelos open source e os modelos privados. Eu vi uma outra pergunta sobre o poder das Big Tech. Isso diz muito a respeito, porque se você criar um modelo potente que é privado, imagina o poder que você tem. Mesmo se, então já estou fazendo digressão, mas mesmo se saiu uma conversa interessante de um leak de e-mail da Google falando que não existe barreira de entrada nesse universo. E eu sei que um dos únicos domínio atual que os VC, investidor em capital de risco, ainda estão animados para investir é a inteligência artificial. Ainda tenho minhas dúvidas se é um campo de atuação onde vai ter sucesso tamanho Amazon ou Google. Eu não sei dizer ainda, porque o timing é importante e não sei se é porque não é necessariamente o first mover que vai vencer ou se é fundamentalmente na tecnologia de AI uma coisa que funciona open source e aí não necessariamente tem você vai criar um monstro como a gente criou em mídia social ou search. Ainda não sei dizer isso. Mas voltando sobre o manifesto, eu acho que essas coisas ajudam a abrir um debate, mas não acho que 6 meses parado vai fazer grande coisa. Inclusive, obviamente, duvido que a China pare qualquer coisa, então só vai atrasar os Estados Unidos contra a China e eu acho que é um tiro no pé. E eu acho também que tem um pouco de marketing por trás disso, especialmente da parte do Elon Musk, porque Elon Musk é meio cara de pau. Ele faz anos que ele investe em inteligência artificial para deixar o carro dele autônomo e agora ele fala, não, tem que parar 6 meses porque dá medo. Eu acho que é mais um bico aí entre ele e o OpenAI, porque ele foi um dos primeiros investidores, inclusive ele é definido como cofundador do OpenAI, botou acho que 100 ou 200 milhões de dólares lá, na época que era uma ONG. E agora virou uma empresa. E ele perguntou recentemente no Twitter, tipo, e aí, como ficou isso? Eu botei dinheiro, mas não sou acionista da ONG que virou empresa. Então, eu acho que deve ter uma racha aí entre ele e o Sam Altman. E eu acho que essa participação dele nesse manifesto reflete isso. Mas eu acho que tem um interesse dos promotor da inteligência artificial, dessas ferramentas, de criar um debate, porque acaba sendo publicidade gratuita. Então, até jogar um pouco com o medo da população ajuda a popularizar o assunto e trazer tráfego para os ferramentas deles. E mesmo se chega a uma regulação, teve uma conversa interessante do Sam Altman lá no Senado, porque ele fala assim, sim, tem que ter regulação, mas a gente sabe que a regulação reforça a exposição dos Big Tech. Porque a regulação, se você precisa de licença para fazer um Large Language Model, quem vai poder pagar isso? OpenAI, Facebook e Google. Então, obviamente, eles falam que tem que ter a regulação para evitar aquele novo, espertinho que lança um modelo melhor que eles. Então, tudo isso me parece mais um jogo político do que qualquer coisa diferente, mas a opinião é minha, eu não estou... Okay. Vou pegar carona porque você citou o tema regulação e a gente teve uma pergunta a esse respeito. Mas assim, não só inteligência artificial, mas acho que no mundo da internet tem muito debate sobre regulação, né? Sobre fake news, por exemplo, sobre concentração de poder, tudo isso. Como você imagina que no caso AI isso possa se dar, né? Tanto para as empresas como para os indivíduos. Teve uma pergunta aqui da Jaqueline, do Matos Filho, falando sobre um pouquinho assim, como
como você acha que pode se dar, enfim, ninguém tem uma resposta pronta para isso, mas em termos gerais, o que poderia ser positivo para regular a oferta, né, o mercado, as empresas e também os indivíduos? Não, é uma boa pergunta, porque eu acho que os empreendedores sempre vivem num futuro achando que, sempre com um otimismo excessivo em termos de demora para esse futuro chegar. E, por exemplo, uma coisa, sem mesmo falar do ChatGPT e das perguntas recentes sobre propriedade intelectual, NDA, que é uma pergunta séria a ser feita, e também perguntas sobre, tipo, como que o ChatGPT se apropria dados que não são deles. Ele acaba vendendo acesso a dados que já eram públicos de qualquer um. Mas, por exemplo, a grande pergunta sobre carro autônomo é a pergunta do seguro. Tipo, quando alguém tem um acidente de carro e mata alguém, no mundo normal, que tem um motorista, a gente responsabiliza ele, ele pode até ir na cadeia. Se for um carro autônomo matando, quem que é o responsável? É o fabricante do carro, é o fabricante do GPS, é o fabricante tal. Essas perguntas, e vai ter, mesmo se a gente espera que vai ter menos do que com ser humano bêbado dirigindo. Então, essas perguntas, elas acabam tendo que ser tratado, a legislação tem que meio que se reinventar para fazer sentido, e isso é uma das coisas que explica que sempre demora mais do que o empreendedor prevê para esse futuro que ele envisou, né? Que ele imagina, demora para chegar. Então, são perguntas essenciais. A gente vê que, geralmente, os Estados Unidos e China lançam as ferramentas e a Europa gosta de se especializar em regulamentar elas. O Brasil também gosta. Por exemplo, o Bard do Google foi lançado em 100 e poucos países, não foi lançado na União Europeia e não foi lançado no Brasil, porque eles têm ainda medo da legislação local sobre, principalmente, propriedade intelectual. Então, a discussão sobre qual é a boa forma de regulamentar, quando regulamentar, é uma pergunta, na verdade, que vale para qualquer campo de inovação, inclusive fintech, etc., onde, no caso, fintech, acho que o Brasil tem uma regulação muito boa, porque percebeu o interesse de deixar os pequenos brincarem e começar a regular eles só quando representa um risco e que acompanha o tamanho que eles estão crescendo. E eu acho que se você regulamenta cedo demais, você acaba perdendo a onda, e é um perigo, porque essa onda você não vai parar, ela vai ficar nas mãos de outras, e se obviamente deixa de regular, também cria problema. Mas a questão do timing é essencial aqui. Não pode ser cedo demais e não pode cortar o oxigênio da inovação. Legal. Vou fazer uma pergunta mais ampla, né? Acho que todos os profissionais, né, eu na área de marketing, mas aqui a gente tem advogados, pessoas de recursos humanos, gestores, a gente acaba se deparando com cada vez mais, não importa a área que você esteja, né? Você tem cada vez mais integração em tecnologia, ela impacta as suas atividades, né? Até o próprio bem-estar, preparação física, enfim, né? Tudo a tecnologia está se conectando e na vida pessoal profissional, se você, mesmo não sendo uma pessoa, né, com hard knowledge de tech, se você tem um pouco mais de ferramentas, você vai ter uma relação melhor com tecnologia na sua vida profissional e pessoal. O que você... A gente está falando de inteligência artificial, que é mais uma, né? Que é super poderosa, como você já mostrou ali pela adoção, a velocidade de adoção dela, mas você trabalha você atua, né? Você lidera uma escola de programação. Você deve ter alunos de muitos perfis, desde aqueles que desde, sei lá, da adolescência, né, estão pensando em ingressar no mundo tech e trabalhar, ou pessoas que nunca pensaram nisso e botaram as caras e pelo menos começam a ter um arcabouço de ferramenta melhor, né, para lidar com o mundo de tecnologia, né? O que você pode também dar de orientação aqui, dica, pessoalmente ou profissionalmente,
que você fica assim, não importa a tecnologia que esteja falando, mas a gente cada vez tem mais tecnologia impactando o nosso dia a dia, né? O que você pode dar para a gente de dica de melhorar essa imersão, né? Entendendo que muitos de nós não vamos ser profissionais de tecnologia, né? Per se, mas assim, que a gente pode se aproximar um pouco mais para tirar mais proveito, dialogar melhor com quem entende, né? Acho que isso pelo menos eu no marketing, acho que é uma grande barreira. Se você não sabe lidar com o pessoal de tecnologia, com alguém de uma ferramenta, você não vai saber tirar o melhor proveito daquilo. Então, essa pergunta eu acho que é na base do que levou os fundadores e eu a criar Le Wagon, porque a promessa é você, sendo impactado por tecnologia, você tem o dever de aprender a usar. Não virar, não ser dominado pela tecnologia, mas você entender como dominar ela. E eu lembro quando, nos primeiros meses que eu montei a Le Wagon, eu escrevi um artigo que também, se você quiser, eu passo para quem... Anota o meu e-mail, hein? Depois quem quiser a apresentação e as referências finais, eu mando para quem quiser. Esse artigo meu chamava aqui Código é o Novo Alfabeto, porque minha intuição é que, da mesma forma que a invenção da imprensa, Gutenberg, popularizou a necessidade de aprender a ler e a escrever, eu acho que a internet deixou imprescindível você aprender a programar. Não necessariamente para virar todo mundo programador, da mesma forma que não é que saber ler e escrever, todo mundo virou escritor ou autor. E talvez a gente está já numa terceira onda que a inteligência artificial nos obriga a entender de data science e machine learning, e talvez data science é de novo um outro alfabeto a você precisar se alfabetizar. Mas no coração da Le Wagon tem essa ideia que sua criatividade merece que você domine essas tecnologias, sabe? Oferece essas ferramentas à sua imaginação, porque senão você vai ser um pintor que você não sabe pintar, um escritor que não sabe escrever, e o campo de expressão digital é sem limite, e você ter a capacidade de prototipar suas ideias, de ter conversa de alto nível com quem produz as plataformas, graças a seu entendimento do código, é essencial. Como você falou, a gente criou um treinamento que, inclusive, é B2C, agora a gente oferece também B2B, fazendo um pouco de jabá aqui. A gente acaba ajudando as pessoas a realmente aprofundar esse conhecimento, porque uma vez que você entende como o negócio funciona, como de fato você programa uma plataforma tipo Airbnb da vida, como você lida com data science e cria modelos de aprendizagem de máquina, você passa num mundo diferente, você começa a entrar atrás da cortina do mágico e você tem a capacidade de ser ator e não só espectador. Então, me parece uma coisa essencial, eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, aprender. O que é interessante é que, talvez, de 100 alunos, então, eu já falei que a gente formou mais de 1.500 alunos no Brasil, 20 mil no mundo, provavelmente 80% vira desenvolvedor, mas tem 20% que usa esse conhecimento para fazer outra coisa, que vira fundador de startup, onde depois eles vão recrutar um CTO, que vira product manager, que vai para o marketing, que vai para outros ramos, mas sempre com essa capacidade de se conectar com o digital de uma forma, eu acho, precisa e nunca mais você é enganado por um dev, se você faz Le Wagon. O cara que te fala, não, mudar o logo vai demorar 3 semanas. Você fala, me dá aí o código que eu faço eu. Aí o cara nunca mais tenta te enrolar. Então, eu acho isso essencial. Por exemplo, nos três, na verdade, bootcamp que a gente oferece, que temos Data Science, Web Development e Data Analytics, a gente ensina SQL. E eu tenho um amigo que trabalhou na Amazon que me fala SQL é tipo a primeira semana de qualquer executivo entrando na Amazon, ele tem um treinamento de SQL. Então, as empresas já entenderam isso. E agora a inteligência artificial, inclusive, ajuda você a fazer SQL mais rápido.
Mas você tem que entender, não é uma coisa complexa. A gente leva 2, 3 dias para você dominar isso. Então, tem umas coisas que me parece o novo Excel, o novo inglês, como se falava antigamente. Você tem que aprender e dominar. E a questão da super especialização é sempre uma que eu vi também passar, se vai criar um mundo de super especialista. Eu acho que tudo uma questão temporal, porque eu acho que qualquer executivo atual, se você bota ele 50 anos no passado, vai parecer como um super especialista. Ele sabe usar a ferramenta incrível, ele domina vários idiomas. Então, acho que o nível global de domínio vai crescer. O que é um cara super especialista, um programador 50 anos atrás era um super especialista. Hoje em dia, felizmente, tem vários programadores, desde júnior até sênior, e virou um novo contador. Tipo, tem tantos necessidade de contadores quanto de programador hoje em dia. E são carreiras promissoras. Então, eu acho que essa questão do super especialista é uma questão sempre temporal, que você acha hoje que vai virar super especialista, mas o tempo que você vira super especialista, na verdade, todo mundo levantou o nível. E a outra questão é que inovação sempre vem de você ser capaz de conectar domínio entre eles. Então, isso é uma força, inclusive, da Louvagon, porque temos, por exemplo, esse é o Brasil, temos muitos advogados formados que estudaram direito, que se requalificam para virar desenvolvedor ou data scientist. O Brasil gosta de produzir advogados de uma forma meio surpreendente em termos de volume. E esses advogados é interessante, porque depois eles acabam sendo super interessantes para todas as startups de low-tech. Então, o Jus Brasil, por exemplo, já contratou vários ex-alunos nossos que eram advogados, porque, para eles é genial. Eles conseguem ter alguém que não somente entende de código, mas também tem informação de jurista. Então, eu acho que essa capacidade... para responder a pergunta sobre super especialista, eu acho que todo mundo vai virar especialista se você aplica os critérios de hoje, mas quando virar, não vai mais ser os mesmos critérios. Mas eu acho que as pessoas que realmente vão ter um impacto são aquelas que são capazes de mesclar domínio. Então, você estudando o domínio A, domínio B, domínio C, e acabam sendo o único que domina os três. Isso é até uma dica que eu dou para os alunos que têm esse passado, às vezes, meio... eles acham incoerente, falam, não, você tem uma chance única, porque você é o único cara que no Brasil sabe codar, mas também entende de venda de tal setor. Então, nesse setor, você tem que aplicar, porque você vai ter uma vantagem que ninguém tem. Legal. A gente, só uma coisinha, Mathieu, eu achei seu artigo no Medium, é esse mesmo? Sobre o código e alfabeto? Sim, está no Medium. Posso jogar aqui? Claro, claro. Mas, de novo, vou botar meu e-mail. Vou mandar a apresentação para quem quiser. Então, legal, maravilha. me manda um e-mail que eu faço isso. Ok. O Gilberto que vai falar com a gente agora aqui. Vai fazer uma pergunta. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Bom, antes de mais nada, parabéns. Eu fiquei encantado com a sua síntese, sua capacidade de expor um tema complexo. A pergunta é muito objetiva, Mathieu. Ao longo da história, o que a gente percebeu é que a automatização dos trabalhos começou na agricultura, depois na indústria e agora no mundo burocrático. O que aconteceu não foi o desemprego, muito pelo contrário, até a população tem hoje um nível de emprego maior. O que houve foi uma redução do tempo de trabalho. No início do século XX, o ser humano trabalhava, em média, 3.200 horas ano, hoje trabalha 1.800 horas ano. Nos anos 30, Keynes, que Deus o tenha, juízo de valor à parte, imaginava que 50 anos depois, ou seja, próximo nos tempos em que vivemos hoje, o ser humano estaria trabalhando 15 horas por semana. Você acha que a inteligência artificial é o mecanismo que vai nos levar a trabalhar menos horas por semana, gerando uma produtividade maior e mais riqueza? Sim, eu acho que é uma tendência forte, mas lembra que eu falei dessa tendência à freelancização do Eu trabalho? chamo isso,
Mathieu, eu chamo isso de seremos todos mercenários temporários. Sim, ou mercenários ou missionários, depende qual juízo de valor se aplica. Não, porque eu percebo até nos meus ex-alunos, alguns realmente se encantam numa carreira que é uma carreira de freelance. Eu acho que é uma questão também de saber lidar com prioridade pessoal, você valoriza mais proteção, liberdade, etc. Mas se você vê essa tendência aumentando de trabalhar em cima de projetos e não necessariamente de cargo, quando você lida com projeto, você ainda não vai contar o tempo. Tem momento que você vai trabalhar duro, porque faz sentido, e tem momento que você vai estar mais pensando a respeito, tem momento a criatividade ela vem também desses momentos onde você não está necessariamente procurando ser criativo. Então eu acho que, e será que isso é trabalho ou é contemplação? A gente vê uma onda grande de meditação, por exemplo. A meditação talvez nos ajude a ser mais criativo, então conta como trabalho. Mas o que é verdade, eu vou no sentido que você falou, é que eu acho que todas essas ferramentas nos ajudam a tirar a dimensão chata do trabalho, da mesma forma que a robotização ajuda nossos corpos a tirar, a nos expulsar dessas tarefas que acabavam com nossos corpos, porque eram repetitivos, cansativos, pedia esforço físico. Eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar a tirar, a economizar tempo, que era um tempo onde a gente fazia coisa meio que por fazer. Você falou de burocracia. Então, tipicamente, espero, vamos ver, porque burocracia é um bicho complicado a enfrentar, mas espero que vai deixar obsoleto o tempo que a gente leva para criar conteúdo que realmente ninguém lê, para fingir que a gente fez, essas coisas que a gente sabe que não tem impacto nenhum. E, de novo, quando falo de lidar sua carreira como um artista, é porque eu acho que o artista não faria isso sem propósito. Então, uma vez que você ganha... Eu tenho a chance de ter escolhido vários empregos na minha vida diferente, mas sempre eu vi o propósito no que eu fazia. Então, para mim, não tenho impressão de trabalhar. Preparei essa apresentação, para mim é um prazer incrível. Eu trabalhei provavelmente algumas horas em cima, não sei se deu para ver, mas demorei, até mostrei para minha filha ontem, que achou top a palavra dela. E para mim não é trabalho, é uma coisa prazerosa. Eu sei que acaba ajudando, obviamente. Talvez vocês vão ouvir falar da Alvagon graças a isso, então o meu marketing é ligado a isso. Mas eu acho que o verdadeiro objetivo seria achar um emprego que você não tem impressão de trabalhar. E aí a questão do tempo não é relevante. Se você vê propósito, se você está sendo usado pelo seu emprego por coisa que você faria mesmo sem ter que trabalhar, esse é o verdadeiro sucesso. E aí, tipo, obviamente você não vai trabalhar 80 horas por dia, mas aí depende de cada um. O próprio Elon Musk trabalha todo dia, ele nunca tira férias, mas ele está feliz. Então, quem sou eu para julgar? Eu acho que o mundo ideal seria assim, tipo, você conseguindo lidar com o seu trabalho da forma que a questão do horário nem é mais relevante, porque a questão do horário, ela vem de uma dimensão, eu sei que eu vou falar uma coisa provavelmente que parece utópico hoje, mas ela é revelador de uma época que o trabalho era visto como uma coisa que você tem que ter, mas fica tranquilo que vai ter férias, fica tranquilo que vai ter aposentadoria, fica tranquilo que não vai trabalhar de final de semana, meio que a gente sabe que trabalho é chato. Inclusive, a própria etimologia de trabalho é tipo, vem de tortura. A palavra trabalho, ela vem do grego, acho, não lembro da palavra, mas é tortura. E eu espero que o mundo que a gente entra não tem mais tortura em trabalho, onde você não tem o objetivo de trabalhar 1 hora na vida e resolveu. Onde, na verdade, o que se considera trabalho e você ganha dinheiro e consegue sustentar uma família, é uma coisa que você faria mesmo não sendo pago. Não estou dizendo para virar todo mundo benévolo, mas fazer trabalho de graça, mas esse é o mundo ideal. E, obviamente, a tecnologia e a inteligência artificial tem um papel fundamental para atingir esse objetivo, porque ela te ajuda a automatizar coisa onde seu próprio papel não é tão relevante.
poderia ser Do feito. ponto de vista individual, é perfeito. Aliás, entre parênteses, é trepalium e vem do latim. É uma ferramenta de tortura. Exatamente, trepalho, boa. Mas, de qualquer forma, a ideia é o Estado e as organizações humanas, tipo sindicatos, lutam contra a automação pelo medo da geração de desemprego. E hoje, aparentemente, o grande medo, ou a grande defesa ou evitação da inteligência artificial é pela redução do emprego, pelo desemprego. O que na história está mostrando que não é o desemprego que gera, e sim a redução da carga de trabalho do humano, e mesmo com essa redução, uma produtividade maior que permite que os seres humanos, nós, alimentemos 8 bilhões de habitantes, né, com metade do tempo de trabalho que a sociedade tinha. A ideia da reação contra a AI é o medo do desemprego. A minha pergunta é: a AI vai ter a mesma repercussão no desemprego que teve a automação? Ou seja, reduziu o tempo de trabalho, mas não gerou desemprego. Essa que era a ideia. Não, eu entendo e tendo a concordar. Depois tem uma questão política que eu acho que a gente não vai tocar aqui, que é o papel do Estado nessa evolução, se ele tem que ser proativo e impor redução de trabalho, mesmo criando, às vezes, barreiras, porque acaba aumentando o custo do empregado, e isso cria desemprego, ou se ele, como que ele lida com isso. Mas eu acho que a gente não... Se a gente abre esse assunto agora, vai ter que ter mais uma hora de conversa, e não sei se é bem o assunto que queríamos tocar. Mas você tem razão, eu acho que, da mesma forma que a automação nos autorizou a ser mais produtiva, é óbvio que aí é a versão intelectual, cognitiva disso, e o resultado benéfico disso é que a gente vai ter menos impressão de trabalhar, menos horas onde você pensa que, pô, tenho aqui coisa para fazer. Mas é aquele trabalho chato. E aí talvez te libera para ter só os momentos do trabalho que você achar gostoso, de interação, criatividade, onde você pode se expressar. Excelente, muito obrigado. Espero eu. Você está mutado, João. Bom, gente, a gente está encerrando o nosso horário aqui. Já foi esclarecido aqui pelo pessoal da Câmara que nós vamos enviar o link do nosso webinar para todos. O Matheus se comprometeu também a compartilhar a apresentação dele, e eu acabei de compartilhar aqui o artigo que está no Medium sobre o código ao novo alfabeto, né? Eu quero agradecer a presença de todos aqui, e, enfim, acho que especial o Mathieu, foi realmente bastante interessante e podendo abranger vários campos de atuação, né? Enfim, e que a gente possa se juntar novamente para conversar sobre temas interessantes. Mathieu, não sei se quer deixar alguma palavra final, mas muito obrigado mesmo, foi bastante interessante, acho que foi inspirador para diversos profissionais, independente do tempo de experiência e área de atuação. Não, eu quero agradecer a todos. De novo, foi um prazer esse desafio que você me mandou de sintetizar uma apresentação sobre um tema que eu comento a respeito, você viu no meu LinkedIn há meses, e espero que não viajei muito e que vocês conseguiram me acompanhar. Legal. Gente, agradeço realmente, mas a gente precisa encerrar. Vocês têm um contato com o Mathieu, ele também é bastante ativo no LinkedIn, podem ter perguntas remanescentes, mas a gente precisa cumprir o horário aqui. Tá joia? Muito obrigado a todos aí, gente. Tenham um bom dia.